Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que todos aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja em casa, seja na escola, seja na rua, seja passeando, não importa aonde você está. O que importa é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí do teu ladinho te fazendo companhia. Bom, turminha, hoje é dia 24 de agosto, amanhã é dia 25 de agosto. E nós temos uma data comemorativa muito importante, que é o 25 de agosto, dia do soldado. E a professora Esther não poderia deixar passar essa data importante para nós, né, em branco. Então, eu trouxe aqui um bate-papo e uma reflexão, né, trazendo aqui informações para vocês também sobre o Dia do Soldado. Então, vocês sabem por que o Dia do Soldado é comemorado dia 25 de agosto? Então, vamos descobrir por quê? O Dia do Soldado é comemorado nesse dia, 25 de agosto. Essa data foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Duque de Caxias, que nasceu no mesmo dia, no ano de 1803, na vila de Porto Estrela, no Rio de Janeiro, hoje mais conhecido, né, como a cidade de Duque de Caxias. E o nome dele era Luiz Alves de Lima e Silva. Esse é o nome verdadeiro dele. E como patrono do Exército do Brasil, ele lutou pelo nosso país para defender nosso direito, fazendo grandes conquistas. E ainda pequeno, por volta dos 5 anos de idade, ele foi aceito como cadete e aos 15 anos fazia parte da Academia Real Militar. E aos poucos ele foi subindo na carreira militar, chegando ao posto máximo da hierarquia militar como marechal. Mas o Luiz Alves, né, ele nasceu lá numa fazenda, né, e era herdeiro de uma família aristocrata militar portuguesa. E seu pai serviu no exército português no Brasil, que a época do nascimento, né, do futuro duque, em 1803, estava em iminência e um choque contra as forças napoleônicas lá na Europa, o que resultaria na mudança da família real portuguesa para o Brasil. Então, o Duque de Caxias foi herói nacional da Guerra do Paraguai e é considerado o patrono do Exército Brasileiro. E, além disso, o Duque de Caxias foi senador do Império pelo Rio Grande do Sul, província na qual também foi nomeado por Dom Pedro II comandante em chefe do Exército em operações. Nas fronteiras do sul do país, a partir de 1852, Caxias esteve à frente das represálias contra as investidas da Argentina e do Uruguai ao Brasil, ao lado de outros comandantes célebres, como o general Osório Duque Estrada. O Duque conseguiu grandes vitórias sobre as tropas do ditador paraguaio Solano Lopes entre os anos de 1866 e de 1868, naquele que foi a maior guerra já vista na América do Sul, a Guerra do Paraguai. E o Caxias, né, Duque de Caxias, faleceu em 1878 e até hoje a sua memória é lembrada não apenas no Dia do Soldado, mas também em vários rituais e cerimônias do Exército Brasileiro. E existem também, né, várias escalas de soldado, porém as mais conhecidas são as do Exército, que é a infantaria, onde os soldados podem lutar em qualquer lugar com diferentes armas, transportes, tentando conquistar e manter o território. Temos também a cavalaria, que é onde os combates acontecem com os soldados montados a cavalo, indo à frente da tropa, tentando descobrir informações sobre o inimigo. Só que hoje a cavalaria, né, eles só usam em desfile. Ela foi substituída por transporte blindados e artilharia, que fazem uso das armas de fogo como lançamento de bombas e outros projetos. Existem também outros soldados, que é os da Marinha e os da Aeronáutica,
completando assim as Forças Armadas do nosso país. E os soldados do Corpo de Bombeiro também são importantes, pois são especialistas em salvar vidas. Atende pessoas em diversas situações de dificuldade, como em acidente de trânsito, acidente doméstico, socorre crianças e animais, reviram escombros à procura de pessoas quando há uma grande tragédia, apaga incêndio, exercem várias outras funções importantes para a população civil. E algumas pessoas, né, de má índole, costumam passar trote nessas instituições, prejudicando aqueles que estão precisando de ajuda. E muitas vezes em perigo, correndo o risco de perder a vida. Então, nunca passe trote para o corpo de bombeiro, hein, crianças? Isso não é correto, pois prejudica o trabalho desses profissionais tão sérios. E os soldados devem ser respeitados e bem tratados pela população, pois são eles que fazem a guarda do nosso território, protegendo nossas terras, nossos ares e nossos mares. Mas eu trouxe aqui também uma reflexão para nós, que nós, além de sermos, né, de homenagear os nossos soldados, tem muitos jovens e adolescentes que aqui no nosso país é obrigatório você, quando completa 18 anos, você ir para o serviço militar. Alguns querem, né? Ah, não, eu vou ser soldado e entram nessa carreira. Mas outros que às vezes não querem ou por algum problema físico não pode, eles são colocados o quê? Como reservista do exército. Mas nós também, nós que somos cristãos, nós fazemos parte do exército. Qual exército que nós fazemos parte? Nós fazemos parte do exército do Senhor Jesus. Nós somos soldados de Jesus. Nós fazemos parte deste exército maravilhoso. Então, homenagear o Dia do Soldado é uma oportunidade linda para ir além da figura militar e focar nos valores que um verdadeiro soldado carrega. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês valores que não só o soldado, né, ali o militar, que faz parte das nossas Forças Armadas, eles carregam, como nós também, como cristãos, carregamos. Então, ó, o soldado, ele não carrega o escudo lá? Então, eles carregam o escudo o quê? Dos valores. E quais são os valores que os soldados defendem com unhas e dentes? Nós também devemos defender esses valores, assim como os soldados, eles defendem. Qual o valor que o soldado aqui da terra mais defende? Ele defende a nossa pátria. Então, o maior defesa do soldado é defender a nossa pátria. O soldado também, ele defende o quê? As famílias, não é? Ele defende a sua família e defende toda a família que está ali dentro da sua pátria. Mas nós, como soldados de Jesus, nós devemos também defender a nossa pátria, que é o quê? Que é o céu. Devemos também defender a nossa família, não só a nossa família de sangue, mas também a família de Deus, que são os nossos irmãos que professam a mesma fé que a gente. Nós também, como soldados de Jesus, nós devemos defender o quê? A palavra de Deus, devemos defender a verdade, devemos defender o quê? A honestidade, devemos defender também a nossa alegria, porque Jesus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Devemos defender também a nossa amizade, que é o quê? É o amor entre irmãos. Devemos defender o nosso amor a Deus. Devemos defender isso com unhas e dentes. E devemos defender também a nossa fé cristã. Então, esses são os escudos dos valores que nós, como soldados de Jesus, devemos defender. Por quê? Quando nós defendemos esses valores, né? Assim como o soldado defende a bravura, a proteção ao próximo, a lealdade, o espírito de equipe e o amor à pátria, nós, como soldados de Deus,
também devemos defender esse nosso valor, a fé cristã, o amor a Deus, o amor à nossa pátria celestial. Mas o soldado, né, além do escudo para proteger a vida dele, ele também protege esses valores importantes, né, para a vida dele. Então, os soldados não são, né, não existe só os soldados que usam farda. Estou falando aqui dos soldados que usam farda, mas também existe aqueles que não usam fardas, não usam escudo, né? Mas eles defendem o bem e a paz todos os dias com as suas atitudes, que somos quem? Que somos nós, que somos soldados do Papai Celestial. Então, nós também devemos, como soldados de Jesus, além de defender a nossa pátria celestial, devemos defender também os nossos valores. Mas, crianças, tem uma outra coisa também. Existem soldados, né, que não usam um capacete, não usam um escudo, não usam uma arma. Eles usam o quê? Eles usam a sua vida. E o lema do soldado é nunca deixar um companheiro para trás. E existem os soldados da vida real que nos protegem, que são o quê? Quem são os soldados da vida real que não usam arma, não usam capacete, não usam uniforme? Esse soldado da vida real, o principal soldado da vida real que nos protege, né? Assim, logo que nós nascemos, os nossos pais, eles são ali, o soldado que nos tá ali cuidando de nós no nosso dia a dia. Outros soldados também que não usam, são soldados da vida real. Os nossos professores. Temos também os médicos, que são soldados da vida real. Temos também, né? Ou seja, o pastor aí da igreja que você congrega, ou padre, ou bispo. Não importa o lugar aonde você vai, mas você tem ali um soldado, né, de Jesus, de Deus, que está ali para te defender. E existem também os bombeiros, né, que são soldados, né, aí da vida real, que, como eu falei, cuidam da vida dos outros, ajudam as pessoas. Existe também outros soldados, sem ser o soldado do exército, que são os nossos policiais, que ajudam, né, que são os soldados ali da nossa sociedade, que nos ajudam. Então, ó, essas pessoas ao nosso redor, elas agem como os soldados, elas nos protegem, nos guardam a nossa saúde, luta para nos dar educação e não nos deixam desanimar. Então, nós devemos o quê? Dizer obrigado para essas pessoas por ser meu soldado e me proteger com amor e cuidado. Então, nós devemos homenagear também a esses soldados da vida real, que são os policiais, os bombeiros, seja ali o seu pastor ou aquele líder religioso que cuida da sua vida espiritual, os médicos, os professores e principalmente o soldado que está ali no dia a dia cuidando da gente, que são os nossos pais. E nós, quando nós dizemos que somos soldados, né, do reino de Deus, somos soldados de Jesus, o soldado, ele tem o quê? Tem coragem, não é? Então, nós temos que ter o quê? Coragem para levar o evangelho de Deus a todas as pessoas. E nós também, os soldados, o quê? Eles protegem o amigo. O lema do soldado é nunca deixar nenhum companheiro para trás. Então, nós também, como soldados de Jesus, nós não devemos deixar de falar a palavra de Deus para nenhum dos nossos amiguinhos. Nós também amamos a nossa pátria. Nós não amamos o Brasil? Principalmente agora que passou a Copa, todo mundo se veste de verde e amarelo e vamos defender, né? Vamos torcer pelo nosso time, pelo Brasil. Quando chega
na época assim de manifestações, fomos todos nós para a rua para nos manifestar, defender a nossa pátria. Então, isso nós estamos demonstrando amor à nossa pátria, mas nós também que fazemos parte do exército de Deus, nós devemos o quê? Amarmos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós temos o quê? Jesus como nosso rei soldado. E o soldado só tem vida boa? Não, o soldado sofre. Lá no campo de batalha, ele sofre, enfrenta a lama, enfrenta a chuva, enfrenta as intempéries do tempo, enfrenta, ele se coloca, quando a pessoa vai para uma guerra, que se um país entra em guerra, graças a Deus o nosso país ainda não tem isso, o soldado, ele está te representando o seu país, ele está indo para te defender, defender você, defender a pátria, defender sua família, a família dele também. Então, ele sofre. E assim como nós, como cristãos, também sofremos. Olha só, esse versículo aqui de 2 Tiago 2, 3, 4. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós, como soldadinhos de Jesus, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra contra Satanás, que é inimigo de Deus. Nós estamos na guerra arrebanhando, pegando pessoas lá do mundo e trazendo elas para o exército de Jesus, para ser soldado de Jesus também. Então, nós sofremos quando às vezes uma pessoa da nossa família, um amigo nosso, não quer saber de Jesus. Você fala de Jesus para ele, fala o plano da salvação para ele, não quer saber disso não. A gente não fica triste? Então nós sofremos as aflições, né, lá, como soldado de Jesus, mas nós não podemos nos embaraçar. A gente ficou triste porque aquela pessoa não quis saber de Jesus, vamos para a próxima, vamos pegar outra pessoa para fazer parte do nosso exército. Nós não podemos nos embaraçar com os negócios desse mundo, desanimar. Sempre que às vezes vem alguma luta, alguma aflição, nós lembrarmos que a nossa pátria é o céu, nós estamos aqui como os estrangeiros de passagem. Nós, assim como ser pessoas, nós somos brasileiros, mas nós como seres criaturas de Deus, nós somos o quê? Depois que nós aceitamos Jesus dentro do nosso coração, nós fazemos parte da pátria celeste. E é para lá que nós estamos marchando, não é? Então, guardem bem esse versículo, Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando, sofre comigo como bom soldado de Jesus. Se você é soldado de Jesus, não fica pensando que porque você tem Jesus no coração, agora que a vida vai ser fácil. Não, vai ser mais difícil, porque as pessoas vão zombar de você, vão rir da sua cara, não vão levar a sério o que você fala, mas não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele a quem? A Deus, aquele que te alistou para esta guerra. 2 Timóteo 2, 3, 4. E eu trouxe aqui para cantar para vocês a música do Soldadinho de Jesus. Então vamos lá, é bem assim, Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou, soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Então, se você é soldadinho de Jesus, agradeça a Deus por você fazer parte desse exército. E amanhã, né, que é dia do soldado, manda lá, manda uma mensagem, às vezes, né, você que é o papai, é militar, ou a mamãe que é militar, ou que faz parte, né, de alguma da área da segurança, ou então você que conhece lá, né, o professor, ou o papai, a mamãe, o médico, você conhece, manda uma mensagem falando bem assim, olha, você não veste farda, mas você é o soldado que cuida de mim. Com certeza eles vão ficar muito felizes.
Bom, turminha, vamos agora fazer uma oração? Agradecer a Deus por nós sermos soldados, né? Fazer parte do exército celeste e também agradecermos pela vida desses homens que dão a vida deles para nos proteger. Querido Deus, eu te agradeço mais essa oportunidade de estar na tua presença e também, papai, para te agradecer pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus para morrer naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. E a partir, Senhor, deste sacrifício que o Senhor fez ali na cruz por nós, nós temos direito à salvação, nós temos direito a fazer parte do exército que vai para o céu, o exército da pátria celeste. Papai, que nós sejamos bons soldados, que nós militemos nesta guerra contra o mundo, nessa guerra contra o pecado, para que um dia nós possamos descansar aí na pátria celeste contigo. Também, papai, agradecemos pelos nossos soldados da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os bombeiros, os policiais da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todos aqueles que têm dado a sua vida para nos guardar, nos proteger, não só a sua família, mas a nossa pátria, a proteger todos os cidadãos. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um deles, porque o Senhor diz na tua palavra que o exército, a polícia, os bombeiros, a área da segurança, o Senhor deu como espada de justiça para proteger a população. Então, que assim como o Senhor nos protege, o Senhor coloca o seu anjo à esquerda, à direita, na frente, na retaguarda de cada um desses homens e mulheres valentes que estão ali prontos para nos defender. Por tudo te agradeço, papai. Amém. Bom, turminha, essa foi, né, o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Entra aqui no nosso canal, Virtude Kids e Teens, aperta lá o sininho na opção todas, se inscreva para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Aí vai lá, curte, comenta e compartilha. Às vezes você fala, ai meu Deus, eu não sei o que falar, o meu papai, o pai do meu amigo faz parte da segurança. Ai, o meu pai é médico, minha mãe é professor. Manda! Compartilha esse link lá para eles, que eles vão ouvir a mensagem e vão entender que estão sendo homenageados também, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!